Algumas pessoas perguntam quem foram os Cavaleiros Templários. Eles de fato existiram? Sim, existiram. Os Cavaleiros Templários foram uma instituição da Idade Média. Começaram a existir mais ou menos lá por volta do ano 1100, 1200. Havia muitas instituições de cavaleiros religiosos. O que eram esses cavaleiros? Eram uns verdadeiros monges armados, ou seja, jovens que se consagravam na chamada cavalaria sagrada, e que era algo assim muito famoso na Idade Média. Inclusive São Francisco de Assis quis ser cavaleiro na Itália. Eram jovens que faziam voto de pobreza, obediência e castidade. Veja, 3 votos muito sérios. E que se dedicavam ao serviço da igreja. Em que sentido? Montados a cavalo e armados, por isso que é uma cavalaria, eles defendiam os peregrinos que iam principalmente à Terra Santa. Na Idade Média havia muita peregrinação à Terra Santa, e era uma peregrinação difícil, longa, perigosa, sair da Europa, chegar até lá no Oriente Próximo. Muitas vezes eram assaltados, atacados às vezes pelos muçulmanos. Então esses cavaleiros templários surgiram na França, um grupo de 7 homens que fundaram esses cavaleiros e que davam essa proteção aos cristãos. Usavam uma túnica branca, uma cruz vermelha, né, colocada no peito, e iam à Terra Santa e protegiam os cristãos. No tempo das cruzadas, em que as cruzadas dominaram Jerusalém e foi instituído em Jerusalém um império ocidental, o rei Balduíno, cristão de Jerusalém, concedeu aos templários um quartel ao lado do Templo de Jerusalém. Por isso eles ficaram chamando de Cavaleiros Templários, porque o seu quartel era ao lado do Templo de Salomão em Jerusalém. Houve outros tipos de cavaleiros, os cavaleiros alemães teutônicos, os cavaleiros chamados de São João Hospitalares, que também iam para a Terra Santa e tinham hospitais na Terra Santa para cuidar dos feridos, né, das cruzadas, dos peregrinos, etc. Bem, os templários existiram. E foi uma instituição que cresceu muito na Idade Média, porque o povo gostava muito dos templários, porque os templários faziam todo esse serviço de assistência e doavam muitos bens para os templários. Com isso, eles cresceram muito na Europa. Né? Mas por volta do ano de 1300, um rei francês chamado Filipe IV o Belo quis extinguir os templários, porque, na verdade, queria ficar com os bens dos templários e também tinha um certo receio dos templários, porque eles já estavam, assim, espalhados quase que em toda a Europa, era quase que uma força multinacional. Bem, o rei Filipe IV o Belo, ele tinha uma força muito grande sobre o Papa da época, o Papa Celestino, o Papa Clemente V, e ele conseguiu, com o Papa Clemente V, usando inclusive de muitas chantagens, impondo aos cavaleiros templários, inclusive torturas. Ele mandou prender todos os templários da França, que eram mais ou menos 2000, impôs tortura a eles, fizeram eles confessar crimes que eles não cometeram. E o rei Filipe IV fez, inclusive, eles prestarem esse depoimento sobre tortura diante do Papa, né? E o Papa, por razões de pacificar a cristandade na época, resolveu extinguir a Ordem dos Templários, né? O Papa Clemente V. Foi algo lamentável, né? Porque os cavaleiros, de fato, eles davam uma boa assistência aos cristãos, embora, pelo crescimento enorme da ordem, eles tinham também já cometido algumas coisas indevidas. Bom, recentemente, a questão dos 2 anos atrás, o Vaticano, olhando todo o arquivo do Vaticano, com relação aos templários, fez uma verificação e chegou à conclusão que eles não foram hereges, como o rei Filipe IV o Belo os acusou diante do Papa Clemente V, e por isso muitos deles foram, inclusive, mortos na Inquisição, principalmente o chefe deles, Jacques de Molay, foi morto na Inquisição, uma Inquisição essa que foi manipulada politicamente, escapou da mão da Igreja. Realmente é algo que foi lamentável.
Então, os templários existiram. Alguns perguntam se os templários existem ainda hoje. A igreja acredita que não, porque a sua extinção foi lá por volta do ano de 1300, já faz aí 700 anos. E a igreja acredita que os templários hoje não têm realmente seguidores sem uma quebra de continuidade desde o tempo deles.